Hoje eu vou contar para vocês um caso trágico e triste, que serve para todo mundo refletir. Ela não sabia porque estavam fazendo aquilo com ela. Ela não entendia o porquê. Pode parecer estranho, mas às vezes o pior nem é morrer. O pior é como se morre. Fabiane Maria de Jesus foi linchada pela população até a morte, por causa de uma notícia falsa que se espalhou na região e tomou maiores proporções por causa de uma página no Facebook. Fabiane nasceu no Rio de Janeiro em 1991, mas ainda bem jovem se mudou para Guarujá, em São Paulo. Fabiane se casou com um primo, que era da Bahia. Ele se mudou para o Guarujá, lá eles se encontraram, se casaram e formaram uma família. Eles tiveram 2 filhas. Na época do crime, uma tinha 12 e outra tinha apenas 1 ano de idade. O casal morava no mesmo terreno da sogra de Fabiane. Antes de se casarem, eles já eram de famílias simples. E a família deles também era uma família simples. Eram pessoas trabalhadoras, honestas, não tinha nada que desabonasse os dois e nem a família. Fabiane era dona de casa e o marido dela era porteiro. Na medida do possível, mesmo com poucos recursos, Fabiane estava sempre fazendo cursinhos. Ela adorava estudar. Ela fazia cursinhos de tricô, pintura, hotelaria. Fabiane Maria de Jesus era muito simpática com todo mundo, muito carinhosa, muito querida. E ela também era muito vaidosa. Fabiane Maria de Jesus e sua família estavam vivendo normalmente, sempre unidos, carinhosos uns com os outros. Não importava se eles não tinham grandes posses. Eles eram uma família muito feliz. Ela nem imaginava o que estava por vir. No início de 2014, começaram a surgir boatos que uma mulher, uma bruxa, estava sequestrando crianças, arrancando os olhos, o coração e usando essas crianças para rituais de magia negra. Os boatos eram que essa mulher sequestradora, essa suposta bruxa, morava em Morrinhos, no bairro que Fabiane morava. E ela estava andando por lá, ela estava introduzida na população, ninguém sabia quem era, e ela sequestrava muitas crianças. Todas ela matava e todas ela usava no tal ritual. E a cada dia que passava, o boato aumentava mais. Pessoas relatavam com extrema certeza que tinham visto uma mulher oferecendo doces para as crianças, para poder sequestrar as crianças. As pessoas diziam e afirmavam que viam, mas elas nunca tinham visto nada. Então caiu na boca do povo. Vocês sabem o poder que tem o disse-me-disse. Quando cai na boca do povo é difícil reverter. E o boato tomou proporções maiores. Para piorar a situação, as pessoas começaram a postar numa página do Facebook. Essas páginas de notícia que toda cidade tem. Eu não sei se essa página as pessoas mesmas postavam ou repassavam as notícias para o administrador da página postar. Isso não ficou claro nas fontes que eu li. Agora a notícia estava na internet. E se está na internet, é verdade. Vocês sabem que, infelizmente, para muitas pessoas, talvez por serem ingênuos, algumas coisas, alguns compartilhamentos, postagens que estão na internet, se estão lá, é porque são verdadeiras. As pessoas simplesmente acreditam. Claro que a intenção da comunidade era disseminar para o maior número de pessoas essa notícia, que tinha uma mulher que sequestrava crianças e matava essas crianças. Lógico que no início essas pessoas não queriam fazer o mal para ninguém. Talvez não quisessem fazer o mal para ninguém. Então elas só queriam que a notícia corresse para essa mulher, a sequestradora, para essa bruxa ser presa. Alguém levantou a teoria porque saiu de alguém. Uma pessoa levantou essa notícia. Alguém falou. Teve uma pessoa que falou primeiro. E o resto veio atrás. Todo mundo acreditou sem contestar, sem perguntar, sem pedir provas, sem pesquisar fonte, sem saber se era verdade. Porque todo mundo estava falando, então é verdade.
E se agora está num grupo de notícias, está na internet, agora sim é mais verdade ainda. Em abril de 2014, esse boato tomou proporções irreversíveis. Ninguém contestava. Era verdade. Existia a sequestradora. E cada vez aumentava mais. Era algo que não podia ser revertido. Esse boato estava causando muito medo nas pessoas. E as pessoas estavam ficando com pânico sem controle. As pessoas não deixavam mais os filhos irem na escola, mais brincarem na rua, irem no mercadinho. As pessoas estavam desesperadas. Porque mesmo a polícia ou a grande mídia não tendo noticiado nada, as pessoas falavam e estava no Facebook. Então, claro que era verdade. Claro que uma mãe e um pai vão ficar atentos. Se existe uma conversa onde toda a comunidade fala e todo mundo está com medo, é claro que vai levantar uma bandeira vermelha. Vai levantar um alerta, todo mundo vai ficar de olho, vai ficar atento ao seu redor. Todo mundo estava acreditando em algo invisível. Então algumas pessoas começaram a dizer que tal menininho sumiu, que foi sequestrado e a família estava em desespero procurando. E quando outras pessoas chegavam confrontando, perguntando quem era e onde morava, as pessoas não sabiam dizer. Só diziam que era verdade, mas não sabiam dizer quem era. Isso tomou proporções gigantescas que não era só a cidade do Guarujá, em São Paulo, as cidades vizinhas também. Pessoas entravam em contato com o administrador dessa página do Facebook que eu falei para pedir mais informações, como se um administrador de uma página de Facebook fosse a polícia. Então chamavam por mensagem esse administrador para ele dar mais informações sobre o que estava acontecendo. E essas pessoas também chamavam ele para dar informações para ele. Então a página do Facebook resolve fazer uma postagem. Eles escreveram que supostamente existia uma sequestradora que estava pegando as crianças. Como eu disse para vocês, eu não sei se essa página é aquela onde todo mundo pode postar ou se as pessoas mandam para os moderadores, administradores da página e eles repassam a notícia. Eu não sei. Eu só sei que um retrato falado caiu nessa página, da suposta sequestradora. A pessoa que postou ou repassou para a página afirmou que era ela, a bruxa que sequestrava as crianças. Agora não precisava de mais nada. Ali estava a assassina de crianças e ponto final. Aí, nesse momento, a página do Facebook resolveu entrar em contato com a polícia para saber se era verdade o boato. A polícia de pronto respondeu à página que não existia nenhum registro de sequestro ou criança desaparecida no Guarujá ou nas cidades vizinhas, que não existia nada falando sobre isso. Ou seja, não tinha nenhum vestígio nem de longe que essa história era real. Frente a isso, a página resolveu apagar a postagem original e refazer a postagem. Eles informaram que entraram em contato com a polícia e contaram tudo isso, que não existia registro de sequestro nenhum. Mas infelizmente já era tarde demais, não tinha mais como reverter. O boato já estava instaurado e segue a notícia falsa e segue a vida de Fabiane e da sua família. Fabiane um dia resolve cortar os cabelos, pintar de loiro e cortar bem curtinho. O cabelo dela era comprido e preto. Fabiane Maria de Jesus era bipolar e ela estava sendo medicada por isso. E a bipolaridade causa depressão, além de outras coisas, causa depressão. Então, mudar o cabelo dela foi uma forma dela se sentir mais feliz. Ela já era muito vaidosa, então foi uma maneira que ela encontrou para se sentir bem. E no dia 3 de maio de 2014, ela resolve pegar a bicicleta e ir até o trabalho do marido para mostrar o cabelo novo. Ela estava super contente e ela foi até lá. Só que infelizmente a Fabiane chegou no trabalho do marido e ele não estava mais, ele recém tinha saído. Então ela saiu dali e resolveu passar na igreja, porque eles frequentavam a igreja, para pegar uma Bíblia que ela tinha esquecido lá. Saiu dali e foi no trabalho da irmã dela. E infelizmente a irmã dela também não estava, recém tinha saído. As fontes falam que quando ela saiu do trabalho da irmã, ela ofereceu uma fruta para uma criança. Algumas fontes dizem que essa criança era moradora de rua. Outras dizem que não, que essa criança estava com os pais.
E foi nessa simples atitude de Fabiane que começou a tragédia na vida dela. Uma pessoa viu a Fabiane parando e oferecendo a fruta para tal criança. Isso bastou para essa pessoa começar a gritar no meio da rua e dizer que era ela a sequestradora. Que ela estava tentando persuadir a criança para sequestrar essa criança para fazer o ritual de magia negra. As pessoas começaram a se aproximar. Começou a juntar um grupinho. E as pessoas começaram a dizer, não todas, mas a maioria, que realmente era ela, porque ela era igual à mulher do retrato falado da página do Facebook. Como um dia antes ela tinha mudado o corte de cabelo, estava um pouco parecido o comprimento do cabelo. O cabelo da mulher do retrato falado era curto como o dela também. E eles começaram a olhar para a Bíblia que ela estava carregando, onde estava escrito Bíblia Sagrada bem grande, e começaram a dizer que aquele era o livro de magia negra da bruxa, que era mais uma prova que ela era a bruxa sequestradora, porque aquele livro era um livro de magia negra. Ninguém leu que era uma Bíblia Sagrada. Então uma mulher, não sei se era a mesma que falou da primeira vez, começa a gritar, é ela, e é ela, e é ela, afirmando que era ela. Se juntam mais pessoas e agora as pessoas vão punir a tal bruxa. As pessoas vão fazer justiça com uma mulher má que mata as crianças. As pessoas ali começaram a se juntar como manada, como bicho, se agruparem, furiosas, cegas por vingança. Ali então as pessoas partiram para o linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Não deu nem tempo para Fabiane saber o que estava acontecendo. Não deu tempo para ela entender o que eles estavam fazendo, o porquê eles estavam fazendo aquilo. Ela não sabia. Não deu tempo para ela perguntar para eles. Eles não deixaram ela falar. Eles começaram a bater. Ela foi xingada, socada, apedrejada. Ela apanhou com um pedaço de pau. Ela foi arrastada pela rua e demorou, porque não é fácil tirar a vida de alguém na pancada. Leva algum tempo. Eles amarraram Fabiane. Não precisava, porque ela não conseguia se defender. Ela estava tonta, ela estava apavorada, ela estava sem entender, ela não sabia, ela não tinha reação nenhuma. Ela não conseguia, ela não tinha nem forças para se defender. Ela ficou em choque, ela ficou paralisada. Mas mesmo assim, eles amarraram ela também. Foi uma tortura cruel feita por pessoas que pareciam bichos sem raciocínio. E é claro que os celulares estavam funcionando. Enquanto uns batiam, outros filmavam. E eles filmavam, instigando as pessoas a baterem mais. Na cabeça deles, ela estava tendo o que merecia, porque afinal de contas ela era uma criminosa. E eles estavam terminando com a vida de uma pessoa má e cruel, porque eles tinham certeza que ela era tudo isso. Mas antes deles tirarem a vida da Fabiane, muitas pessoas começaram a ligar para a polícia, avisando o que estava acontecendo. Porque, claro, sempre tem pessoas que pensam. A maioria eram pessoas que estavam ali para linchar a Fabiane, mas tinha outras pessoas que não estavam de acordo com aquilo e ligaram para a polícia. Foram várias ligações. Quando a polícia chegou, era muita gente. E por causa disso a polícia demorou muito para chegar até a Fabiane, porque era muita gente. E até porque a população impedia o acesso da polícia. Eles começaram a intimidar os policiais para eles não conseguirem salvar a Fabiane. Eles diziam que a polícia não podia defender uma assassina, que a polícia não podia fazer isso. Nisso a imprensa chega. E as pessoas só deixaram a polícia chegar até a vítima quando a imprensa chegou no local. A Fabiane foi socorrida, foi internada no hospital e ela ainda ficou 2 dias sofrendo. Ela morreu depois de 2 dias de internação no hospital. A causa da morte de Fabiane depois de 2 dias internada no hospital foi traumatismo craniano e traumatismo crânioencefálico.
Muitas pessoas defenderam a Fabiane naquele dia, ligando para a polícia ou dizendo para eles pararem de bater nela. Só que o número de pessoas que estavam defendendo ela era muito menor do que o número de pessoas que queriam matar a Fabiane. Jailson, o marido de Fabiane, quando chegou em casa, recebeu uma ligação da prima. Essa prima disse para ele ir até a casa dela. Chegando na casa dessa prima, ela mostrou os vídeos, porque claro que as pessoas gravaram os vídeos e postaram em tempo real na internet. E o marido de Fabiane viu tudo que fizeram com a esposa dele. No final de tudo isso, depois que ela morreu, depois que uma família foi destruída, depois que 2 filhas ficaram sem mãe, o marido ficou sem a esposa que amava tanto. No final de tudo isso, 5 pessoas foram indiciadas. Lucas Rogério, de 20 anos, Jair Batista, de 36 anos, Carlos Alex, de 25 anos, Abel Vieira, de 19 anos e Valmir Dias, de 50 anos. Todos esses foram condenados a 30 anos de prisão. Com muitas pessoas, mas claro que não tem como toda a multidão chegar perto de um corpo. Então, esses 5 foram presos e condenados a 30 anos, porque as provas foram testemunhais e por vídeos, né? Porque as pessoas gravaram. Então tinha em vídeo eles matando Fabiane. Outras pessoas, muitas pessoas, foram indiciadas por incitação ao crime. A maioria delas mulheres. Pelas fontes, eu não li nada que essas pessoas indiciadas por incitação ao crime foram presas. Eu acredito que não. Sobre o administrador da página do Facebook, a polícia alega que ele não teve culpa de nada. O administrador da página se mudou de cidade ou de estado, não tenho certeza, e ele tem a identidade dele preservada, porque ele começou a receber muitas ameaças de morte. Vocês sabem aquele retrato falado que eu comentei? Aquele retrato falado era do Rio de Janeiro, de uma mulher do Rio de Janeiro de 2012, que a polícia fez, porque as câmeras de segurança filmaram uma mulher tentando sequestrar o bebê do colo de uma mãe, enquanto essa mãe ia fazer o teste do pezinho. Não tinha nada a ver com bruxa nenhuma do Guarujá. Alguém pegou esse retrato falado da internet. Como assim? Como alguém pega um retrato falado de algum lugar e afirma ser uma pessoa? Esse caso chocou o Brasil e vários países do mundo todo, por causa da tamanha violência e da crueldade. Foi algo que chocou todo mundo. Então eu pergunto para vocês sabem o que vocês estão lendo na internet? Esse caso trágico e triste demais, cruel demais, serve para todos nós refletirmos. O que a gente faz nas redes sociais? Como é perigoso usar a internet sem responsabilidade, sem coerência, sem saber a fonte, sem saber se é verdade, e que isso pode colocar em risco a vida de pessoas inocentes. Escrevam nos comentários para mim o que vocês pensam, o que vocês acharam desse caso. O que serviu de lição esse caso que eu contei agora? O que a gente aprendeu com esse caso? Comentem aqui para mim o que vocês pensam. Se inscrevam no canal, deixem um like para mim, que é muito importante, e até o próximo vídeo.